Bom dia. Hebreus 2, a partir do versículo 1. Carta aos hebreus, aos judeus, aos israelitas. Capítulo 2, versículo 1. Não sabemos, ninguém sabe quem escreveu essa carta, como eu sempre digo. Ok? Muito bem. Versículo 1 diz assim: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Nós temos que prestar muita atenção que nós ouvimos aqui, é o Senhor falando, é o Senhor nos revelando, é o Senhor nos ensinando, para que nós possamos obedecer. Não podemos nos desviar da verdade, não podemos nos desviar do Evangelho, não podemos, porque se desviarmos do Evangelho, nós estamos desviando do Senhor. Desviando do Senhor, nós vamos para somente um lugar. Sofrimento, dor. Então vamos prestar bem atenção, gente. O que o Senhor Jesus tem falado com nós? Nós lemos lá o capítulo 1, onde nós aprendemos que hoje nós damos ouvido ao Senhor. Então vamos tomar cuidado quem está falando alguma coisa com nós. Porque o pastor tal falou X coisa. Porque a igreja tal fala isto. Porque fulano... Não importa. Mas sim o que Jesus fala. Porque o profeta falou, eu recebi uma revelação assim, assado. Nada disso importa. Importa o que Jesus falou. E é isto que é importante para nós. Isto que é verdade para nós. É isso que nos interessa. É o que Jesus falou. O que ele nos fala. Versículo 2 fala assim: pois se a mensagem proferida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Olha, o que ele nos fala, que a mensagem anterior, vamos falar no Antigo Testamento, foi entregue ali através de anjos. Os anjos falavam, os anjos do Senhor falaram com Moisés, com os profetas, com vários. Falou com várias pessoas. E quem desobedeceu, o castigo foi muito duro. Além de ter sofrido ali na carne, foram todos para o inferno. Só obtiveram salvação aqueles que ouviram Jesus depois que Jesus morreu. Ele foi ao inferno e pregou os cativos ali, os que estavam no inferno. Quem ouviu, aceitou, foram salvos. Pastor, então todo mundo aceitou? Não. Apesar de estar ali no sofrimento, na dor,
estão naquele tipo de sentimento que nós conhecemos muito bem, nós estamos cansados de ver pessoas assim, agir na revolta. Não, quando viram Jesus é xingar, tudo mais. Mas os que ouviram, os que aceitaram, os que entenderam, os que compreenderam, foram salvos. Quando fala que Jesus fala que levou o cativo, o cativeiro. Muito bem, então, se a mensagem, na época do Antigo Testamento, que era proferida por anjos, os anjos chegavam e falavam, davam, olha, assim, o Senhor fala isso, fala aquilo. Falava com os profetas, falava com as pessoas. E quem desobedecia, sofreu um dano muito grande. Imagina agora, se nós desconsiderarmos essa tão grande salvação, onde o Filho de Deus, ou melhor dizendo, o próprio Deus, veio até nós, se revestiu de carne, ocupou o lugar que era destinado a nós. Ali sofreu, padeceu e morreu. Toda humilhação, tudo isso. Olha bem, o próprio Deus se submeteu, permitiu que tudo aquilo acontecesse com ele. Se nós agora desconsiderarmos esta grande salvação, porque veio para nos salvar, para nos dar vida, para resgatar, nos resgatar ali da perdição, da morte. Agora, se nós desconsiderarmos, e esta, como ele fala aqui, que essa tão grande salvação, que ela foi proclamada por quem? Por Jesus, pelo Senhor. E depois ela foi confirmada por quem? Por aquelas pessoas que estavam vivas na época, aquelas pessoas que foram discípulos dele, que foram apóstolos, aquelas pessoas que o acompanharam, que viram. Então foram primeiro proclamadas por Jesus, depois por todas aquelas pessoas que viram, assistiram, testemunharam. Se nós desconsiderarmos esta tão grande salvação, podemos ter certeza que o castigo será muito grande. Versículo 4. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade. Pessoas que acompanharam, que andaram com Jesus, testemunharam, confirmaram. Mas, além disso, juntamente com eles, Deus agiu através deles para que houvesse ali sinais, milagres. Nós vimos os inúmeros sinais, milagres que Paulo, que Pedro, que João, Filipe fizeram, ressuscitaram pessoas mortas, como nós vemos Pedro ressuscitando e outros. Pregaram, operaram curas grandiosas, expulsaram demônios, libertaram. Pessoas receberam ali o Espírito Santo e quando recebiam, era de uma forma manifesta para que outros vissem, para que servisse de testemunha. Diversos milagres, dom do Espírito Santo distribuído. Como é que isso aconteceu? De acordo com a vontade de Deus. Paulo tinha que ter ressuscitado mais pessoas? Não era a vontade do Senhor. Paulo tinha que ter expulsado mais demônios? Não era a vontade do Senhor. Tudo de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Distribuiu conforme a sua vontade. Versículo 5. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Não foi para anjo, sujeitou o mundo
quer ver a salvação, o paraíso, a eternidade, ele não foi para anjos. Foi para nós. Ele sujeitou quem? Ao seu Filho, a Jesus Cristo. Então, olha bem, é essa grande salvação que nós temos que entender. Nós temos que compreender, primeiro, quem é Jesus. E o que Jesus fez por nós. Não é o que ele vai fazer. As pessoas ficam numa confusão grande. Ah, não, porque eu gosto de Jesus, que eu estou pedindo que Jesus me dá isto, Jesus me dá aquilo. Não! Ele já nos deu. Se nós hoje ficarmos doentes, passarmos fome, desempregados, formos açoitados, chicoteados, formos presos, mesmo assim, temos que estar louvando o Senhor, agradecendo Ele, que Ele já fez por nós. Nós não podemos. Agora tem que revoltar porque o Senhor não fez isso, não fez aquilo por mim. O Senhor tem que fazer isso, aquilo outro. Não. O Senhor já fez por nós. E uma grande salvação. Salvação que nenhuma pessoa, nenhum ser humano tem condição de fazer por outra. Um pai não tem condições de salvar um filho. Uma mãe não tem condição de salvar uma filha, um filho, uma filha. Ou, ao contrário, o filho salvar o pai ou a mãe. Ou o irmão, ou o marido salvar a esposa, ou a esposa salvar o marido. Não tem condição. Só um pode não salvar é Jesus. O pessoal, não, eu faço tudo, eu salvo o meu marido, o meu filho, eu dou a vida. Não, você não tem, porque você pode dar vida, fazer o que você quiser. Mas você não pode salvar seu filho. Você não consegue. Não existe meios você salvar o seu filho. A salvação Jesus já nos deu. Ele abriu a porta, ele morreu em nosso lugar. Esta grande salvação ele já nos deu. Agora basta nós aceitarmos. Pastor, eu aceito, mas aceitar não é você abrir a boca e falar que aceita. Aceitar é você aceitar obedecer ao Senhor. Viver na palavra dele. Praticar a palavra dele. Isso é aceitar. Então vamos pensar bem sobre quem é Jesus. E mais. Pastor, está escrito na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, guiados pelo Espírito Santo. E mais, se você perceber, lemos lá o livro de Atos. O livro de Atos é um relato, uma pesquisa feita por um cientista da época, pelo médico da época, que foi Lucas, colhendo testemunhos. Cheio de testemunho. Quem viu, quem assistiu, quem conviveu com tudo. Bom? Nós lemos hoje o capítulo 2 de Hebreus até o versículo 5. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 6. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.